assim, não foi nada tão fácil de se viver, né? Porque um relacionamento abusivo não é fácil de se viver, ele não é fácil de sair. E, assim, também não é fácil de entender que você está vivendo um relacionamento abusivo. Eu estava ali com... Não vou entregar a minha idade, tá? Mas vou falar mais ou menos assim. Eu estava ali com uns 21, 22 anos. E aí eu comecei a me relacionar com uma pessoa que, no início, é exatamente aquele príncipe encantado que todo mundo conhece. Ele te dá todos os presentes, diz que você é a melhor pessoa do mundo, exibe você como um troféu. E aí, com o tempo, você começa a ver os espinhos aparecendo. Só que no início, os espinhos aparecem de forma que você acha assim, não, eu vou cortar aqui, sabe? Você pega o cabo da flor, não, esse aqui eu vou tirar, não vai voltar. E ele não volta ali, ele volta maior. E com o tempo que você vai observando isso, você vai vendo isso, mas você já está tão envolvido que você acha assim, eu vou orar para Deus mudar. Mas a gente precisa entender que Deus só faz se a gente estiver disponível para Ele fazer. Então eu posso orar 1000 anos por alguém, mas se essa pessoa não estiver disponível para receber aquilo que Deus tem para a vida dela, não vai adiantar. Então eu orava e eu falava, não, vai mudar. Não, vai mudar. E nessa época eu fui trabalhar no telemarketing, e eu lembro que no ápice desse relacionamento abusivo, eu já... Não façam isso, tá, crianças? Eu tinha saído de casa, eu já estava morando com essa pessoa, mas olha só, vamos só daqui. Frisa aqui, eu era maior de idade, eu já trabalhava, tá? Faz essas coisas novo não, que depois você se arrepende, às vezes não dá nem tempo de voltar, entendeu? Enfim, voltando aqui pro fecho. Eu trabalhava e aí, no ápice dessa história toda, foi... Até aquele momento, para mim, tinha sido a pior noite da minha vida. Foi uma noite que eu passei dentro daquela casa e a gente brigou a noite toda. Foi um caos aquilo. E eu morava de parede, né? As kitnets eram de parede. E o vizinho ficou desesperado, porque ele batia assim com a minha cabeça na parede, e o vizinho desesperado, sem saber o que fazer. Ele não tinha o que fazer, na verdade, né? Porque muitas pessoas acabam sendo omissas. Opa. Porque elas não... A verdade é que elas não sabem como ajudar numa situação dessa. Porque eu conheço pessoas que você vai ajudar, depois ela sai de mão dada com a pessoa como se nada tivesse acontecido. Meu Deus. Meu Deus. Então você prefere não ajudar, você prefere não se envolver naquilo ali. E eu lembro que nesse dia eu falei para Deus assim, Senhor, não me deixa morrer aqui, porque eu pensava muito na minha mãe, sabe? Mesmo assim, rebelde. Eu pensava muito na minha mãe e no meu pai, eu falava, não me deixa morrer aqui, eu não quero morrer, não quero dar esse desgosto pro meu pai e pra minha mãe. E assim, aquela noite foi a última noite que eu passei dentro daquele lugar. Na manhã seguinte, eu arrumei o jeito, arrumei um telefone emprestado na época, eu lembro. Liguei para meus pais, eles foram me buscar, e ali ainda não foi o fim da questão. Porque não era só eu sair daquela casa, era eu conseguir quebrar aquele relacionamento que me aprisionava. Porque eu tinha pavor de que acontecesse alguma coisa com os meus pais, com a minha família e tudo mais. E ele dizia, não, vou, né, matar seu pai, vou fazer coisa horrorosa, enfim. E aí, depois de um tempo, eu descobri que existia uma corrente de oração muito grande pela minha vida. Tem pessoas que até hoje eu não conheço, mas que oravam pela minha vida. E naquele momento, naquela época, eu vou te falar, o Thales, ele estava surgindo, o Thales Roberto estava surgindo nível Brasil, e ele cantava, eu sinto falta da sua voz, me chamando para entrar. E eu ouvia essa música todos os dias. E todo dia eu ouvia o Espírito Santo falando para mim, volta. Volta. Não é aqui. Volta. E a gente se degladiando com as nossas próprias emoções, porque é isso que acontece. Então, muitas meninas, muitas mulheres que vivem esse tipo de relação, elas se sentem assim, aprisionadas a algo que não é físico, mas que elas não sabem como quebrar. Tem mulheres hoje que vivem essa situação, mas são dependentes financeiras, dependentes emocionais, são dependentes até de outras coisas, né? E eu acredito que Deus, ele não faz a gente para sofrer.
É contraditório, né? Porque, você pega a sua cruz, né? Que você assim meio... Não é isso que eu tô querendo dizer. Deus, ele não cria ninguém para sofrer. São as nossas escolhas que nos fazem passar por determinadas situações. Então, assim, eu escolhi viver aquilo, só que eu não tinha noção e nem entendia o que eu estava vivendo. Renato, mas você não denunciou. Renato, você não foi delegado. Não, era tudo muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia tem Maria da Penha. Hoje em dia gritou comigo, eu vou na delegacia. Antigamente não era assim. Antigamente as coisas não funcionavam desse jeito, né? Mas eu consegui vencer isso debaixo de muita oração, debaixo de muita ajuda, debaixo de uma família que me acolheu de volta. Porque é muito importante isso. Eu vi há um tempo atrás uma frase que dizia assim, é melhor você receber a sua filha de volta viva do que num caixão. Isso é pesado, mas é muito verdade. Infelizmente, hoje nós vivemos relacionamentos que tem tudo para dar certo, mas como a gente não consegue negar as nossas próprias vontades, não consegue entender a vontade do outro, as relações acabam não dando certo. E é aí onde muitos casamentos se frustram, muitas pessoas se separam. Não é porque faltou amor, é porque a pessoa não entende que para ser feliz tem que fazer a outra feliz primeiro. E aí entra, sabe... você começar a se degladiar com as suas próprias vontades. E esse tipo de relação que eu vivi foi isso. Eu tenho muito isso hoje. Eu convivo muito com uma galera mais nova um pouco. Graças a Deus eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos, muitas amigas. E eu sempre falo, cuidado, vamos observar, vamos ver como é que vai funcionar isso. Não vamos entregar tudo assim? Vamos observar. E quando a gente vê alguma situação que foge um pouco do que... normal, entre aspas, a gente já começa a ligar um alerta. E aí, depois de um tempo, eu consegui quebrar esse vínculo, me separei dessa pessoa, vivi uma fase de depressão muito difícil. Assim, eu não saía de casa, eu definhei, assim, durante um tempo dentro de casa, mas as pessoas que oravam por mim mantiveram essa oração durante muito tempo. Até que eu consegui reerguer e voltar a ser a Renata que as pessoas veem hoje, né? Naquela época, um bocadinho mais nova, né? Mas a mesma Renata. E assim, eu vou te falar do fundo do meu coração. Se você está vivendo uma situação assim, procure ajuda. De repente, e isso pode ser contraditório, de repente a sua ajuda não vai vir inicialmente da sua igreja, mas vai vir de algum amigo que está te observando de fora e sabe o que está acontecendo com você. E a gente não consegue ver. O que é mais incrível é que a gente não consegue ver a situação que a gente está vivendo. Eu lembro que certa vez eu cheguei em casa muito, muito arranhada, muito machucada, e eu ainda disse assim, não, eu passei na árvore. Você consegue entender? Sim. Eu passei na árvore ali e me arranhei. E aí, hoje, assim, né? Mas depois de um tempo eu parei para pensar e eu falei, nossa, quanta coisa podia ter sido evitada. Quanta coisa podia ter sido diferente. Mas a oração, lembra que a gente falou lá no início de tudo, a oração? A oração me manteve viva, a oração me manteve de pé. Porque muitas vezes eu não tinha nem força de sair da minha casa, daquele lugar que eu morava. Mas eu sentia como se fosse uma força que me impulsionava. Vamos, mais um dia. E eu lembro que eu trabalhava no telemarketing e a minha supervisora, olha como é que são as coisas, ela me chamou para participar de uma palestra na época, que era Mulheres que Amam Demais. Depois de muitos anos, isso passou na novela da Globo, né? Acho que é Mulheres Apaixonadas. Ela me convidou para participar dessa palestra. E ela falou assim, vai, Renata, pode ir. A gente vai, pode ir. Porque as pessoas em volta observavam o que estava acontecendo, mesmo eu tentando esconder, e ela tentou, da maneira dela, me ajudar. E sim, ela me ajudou. Mesmo não sendo uma pessoa que participava do meu vínculo ali, né? Que convivia comigo. Mas só ao ver no dia a dia do trabalho, ela me ajudou. E ela nem sabia disso. E ela nem sabe disso. Até hoje eu tenho um contato com ela em alguma rede social. Mas eu sou muito grata a Deus. Pelas pessoas que ficaram ali. Pelas pessoas que cuidaram. Pelas pessoas que oraram. E até hoje oram pela minha vida. Isso é algo muito importante, muito especial. Eu guardo isso, assim, com muito carinho. Obviamente que eu não sei, nunca vou conseguir... Como é a palavra? Retribuir. Retribuir. Eu nunca vou conseguir retribuir isso. Mas eu espero que em Deus elas sejam presenteadas por esse ato. Amém. Forte testemunho.